Olá, boa noite a todas e a todos. Que a paz do doce Mestre Jesus possa encontrar a cada um de vocês em seus lares e onde cada um estiver. É uma grata satisfação estar aqui mais uma vez nessa casa de amor e de luz. Sejam bem-vindos, Adson, Marlene, todos mais que estão aqui chegando, sejam muito bem-vindos na noite de hoje. Hoje falaremos... Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém pode me dar o feedback se está ouvindo corretamente, se está ouvindo direitinho? Seja bem-vindo, Renivaldo, Paula. Bem, gente, hoje à noite nós falaremos sobre um tema assim bem interessante. Eu costumo falar que esse tema é o tema arroz com feijão do espiritismo. O que é arroz com feijão? É aquela coisa que, aquele alimento, obrigada, Adson, é aquele alimento que nós precisamos todos os dias, ainda que se repita todos os dias, nós precisamos repetir para nos nutrir. Obrigada, Renivaldo. Ao orgulho e humildade. No caso, falaremos como exercitar a humildade, o que é orgulho, humildade e quais os caminhos para que a gente possa começar a vencer essa sombra, esse mal que está em nós, em todos nós, que é o orgulho, que infelizmente ainda é um dos males. Eu acho que é um dos maiores males, juntos do egoísmo. É um dos maiores males que atrapalha a nossa evolução. Mas enfim, meus irmãos, grata que estou com a presença de cada um de vocês aqui. Quero pedir licença para iniciarmos os trabalhos da noite de hoje com oração. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Pedimos, Senhor, que as mensagens transmitidas na noite de hoje sejam de fácil entendimento. Pedimos a presença dos nossos guias mentores espirituais para que nos auxiliem para apreender, para entender e, mais do que tudo, para colocar em prática as palavras de amor e hoje de humildade ensinadas pelo Mestre Jesus. Que Jesus seja sempre louvado. Que assim seja. Bem, pessoal, como eu já falei, é gratificante, é uma satisfação estarmos aqui falando de orgulho e de humildade. É um tema, o que é orgulho? Eu sou orgulhoso. Não sou orgulhosa não, eu sou uma pessoa tão simples, o fulano é tão humilde. O que é orgulho, o que é humildade? A gente tá tão confuso. Eu digo que os tempos estão tão confusos que às vezes a gente tá tendo dificuldade até de saber o certo e de errado, distinguir o certo e de errado, até das nomenclaturas. Nós estamos tendo dificuldade em aplicar. Por exemplo, orgulho. Muitas vezes a gente confunde satisfação com orgulho. O orgulho que o Evangelho, que Jesus Cristo nos aconselhou a que a gente não tivesse, não é o brio. Às vezes a gente confunde orgulho com brio, orgulho com decência, orgulho com auto-amor. Não é. Como eu comecei a falar, é uma grande satisfação estar na noite de hoje aqui falando para vocês. Eu poderia ter começado falando, é um grande orgulho estar aqui na noite de hoje falando com vocês. Era uma questão simples de nomenclatura, que não faria muita diferença, mas o que importa é a intenção e o coração. Se eu poderia falar, me ponho aqui humildemente, essa pessoa que nada sabe o que vai fazer aqui, não sei o que estou fazendo aqui, porque me chamaram para falar, eu estaria sendo, número 1, hipócrita, e número 2, falsamente humilde, porque eu sei o que eu estou aqui falando, ainda que eu não seja a melhor oradora do mundo, mas eu estudei e me preparei para estar aqui
presente e dar o meu melhor para vocês. Então, e isso digo com coração, de coração puro e sem orgulho nenhum, com satisfação de estarmos aqui nessa noite. Desde já me coloco à disposição, porque para quem quiser participar, fazer qualquer comentário, pode ficar à vontade, sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aqui que tem irmãos do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos acolhidos e abraçados nessa casa de amor, nessa casa de fraternidade, nessa casa de luz, que é a Caravaneiros. Enfim, no Evangelho segundo o Espiritismo, é bem interessante que ele aborda o tema, um temazinho orgulho e humildade, no capítulo 7, o capítulo que fala bem-aventurados os pobres de espírito. E quando a gente lê pobre de espírito, aí a gente fica meio sem entender. Como assim bem-aventurados os pobres de espírito? Mas esse capítulo é muito interessante e a lição final que fala de orgulho e humildade é transmitida pelo espírito de Lacordaire, na França, e também pelo espírito do Abade. É uma lição muito interessante, porque quando ele começa a falar bem-aventurados os pobres de espírito, é porque o capítulo começa a criticar muito aqueles que se sentem superiores. O que são pobres de espírito para o espiritismo e nesse contexto? São aquelas pessoas que se colocam pequenas, são aquelas pessoas que entendem as suas limitações, são aquelas, principalmente, pessoas que sabem que nós não somos superiores uns aos outros, porque se fôssemos, não teríamos encarnado aqui nesse planetinha Terra, planetinha de provas e expiações, se encaminhando para a regeneração. Então, assim, ninguém na reencarnação erra de endereço. Isso é fato. Estamos cansados de saber disso. Ninguém na reencarnação erra de endereço. Mas, então, se estamos num planeta de provas e expiações, com espíritos ainda muitas vezes atrasados, muitas vezes somos imperfeitos. Então, não tem aqui ninguém melhor do que ninguém. Estamos, alguns, em graus de evolução diferentes, mas todos estamos precisando evoluir. E seria um grande orgulho, já é um motivo de orgulho, quando a gente, uma característica de pessoas orgulhosas, quando a gente se coloca em grau de superioridade ao outro. E aí, quando no Evangelho Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, entende-se por pobre de espírito aquela pessoa que está receptiva, que ela não acha que sabe tudo, porque ele faz uma crítica muito grande àqueles que se sentem superiores, aquelas pessoas que são muito vinculadas ao materialismo, aquelas pessoas que se colocam como melhores, como superiores. E se essas pessoas se passam a se enxergar e a se colocar no devido lugar, que é aqui embaixo, ou se nivelar, ela passa a se enxergar pequeno. E tem pessoas que não se admitem pequenos, que se admitem tão grandes que se acham maiores do que o próprio Deus. É assim que o capítulo explica. Eu não vou ler, porque ele é bastante extenso, mas aconselho, é o capítulo 7, bem-aventurados os pobres espíritos. Na instrução dos espíritos, ele fala muito bem sobre orgulho e humildade. Então, orgulho seria a tradução de uma arrogância. Não é aquela satisfação que a gente tem quando eu digo, estou orgulhosa porque consegui uma vitória no meu trabalho. Estou orgulhosa do meu filho, da minha filha, porque atingi foi aprovado de ano. Estou orgulhosa porque consegui realizar determinado sonho. Isso é saudável, isso não é reprovável de forma alguma. O que se reprova não é se julgar, é a arrogância. É o orgulho de se entender melhor do que o outro. É as disputas para ver quem tem mais, quem fez mais, quem é melhor. Aquelas disputas idiotas que a gente está habituado a ver em todos os âmbitos, até dentro da família. Existem disputas.
quem é o mais inteligente, quem é... Inúmeras coisas a gente assiste, a gente vê, até mesmo no âmbito familiar. E é esse orgulho que ele não é recomendado, esse orgulho que é um sentimento que não deve ser cultivado, mas só que primeiro é um sentimento que deve ser reconhecido, porque todos nós temos. O orgulho se mascara de diversas maneiras. O orgulho se mascara às vezes, tem o orgulho mesmo, que é esse que eu falei, aquela arrogância, a pessoa quer ser melhor do que a outra, a pessoa se compara, sempre faz de tudo para conseguir estar em grau de superioridade, mas tem aquela também que às vezes tem qualidades e se nega, muitas vezes até, a fazer o bem por orgulho. Como, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem pessoas que falam muito bem, têm o dom de falar. E se alguém fosse convidado, por exemplo, nossa querida Renata, que te disse aqui, posse, vaidade e tudo. Renata fala muito bem. Renata é uma comunicadora, todas nós sabemos aqui. Nós conhecemos Renata, sabemos que ela é uma comunicadora. Digamos que Renata fosse convidada a serviço do Espiritismo, da difusão das palavras de Jesus, de difundir o Espiritismo. Renata, você poderia, por favor, participar, aproveitar, apresentar tal coisa, falar de tal tema? E Renata viesse dizer, não, eu tenho vergonha nas câmeras, eu não tenho voz, que nada, não vou falar, não vou fazer, porque eu ficasse melindrando. Isso não deixa de ser orgulho. Aqueles melindres que às vezes acontecem das pessoas que ficam muito sensibilizadas por bobagem, isso nada mais é do que o orgulho ferido. Quando alguém se dói, se ressente, eu já vi também muitos casos de alguém se doer, alguém ser traído. Existe uma traição. E aí a pessoa diz, me traiu. Já vi gente sofrendo pela traição, não pela traição propriamente dita, mas por se sentir envergonhado. Dizer, olha, o meu parceiro, a minha parceira me envergonhou. Envergonhou. O que é isso? Orgulho ferido, que vem do ego, do orgulho, da arrogância. Porque quem deve se envergonhar é quem fez a atitude reprovável e não quem foi a suposta vítima. Mas a gente se melindra tanto no dia a dia. Tem tantas... O orgulho tem tantas facetas. E por que estou falando tanto que isso é uma coisa ruim? Porque é importante que a gente identifique. É importante que a gente se enxergue para que a gente possa trabalhar e nos melhorar. Estamos aqui para evoluir, para nos melhorar. Então, se eu não reconheço em mim, como é que eu vou? Se eu não vejo, como é que o médico cura uma doença se ele não enxerga onde é que a doença está? Então, que na noite de hoje, o convite é que nós sejamos médicos de nós mesmos, ao invés de a gente apontar, como é nosso costume, e me incluo nisso, apontar os erros dos outros, onde é que os outros erram, onde é que os outros cometem equívocos, que a gente possa ser médicos de nós mesmos, como? Identificando o orgulho nas nossas ações, tendo a coragem de nos observar e enxergar o orgulho das nossas ações e, a partir daí, usarmos mecanismos para tentar mitigar, acabar, diminuir com esse traço. E a humildade, outra palavra também muito confundida. Muito se confunde humildade com pobreza e não tem nada a ver, são coisas diversas. Quantas vezes a gente não usa a palavra humilde para se referir a alguém pobre, alguém com pouca capacidade financeira? Então, às vezes a gente diz, não, é uma pessoa bem humilde. Não, muitas vezes é um ser humano apenas com pouca capacidade financeira. Porque se eu assim disser, eu estou dizendo que quem é rico não é humilde. E uma coisa, como eu já falei, independe da outra.
Você pode ser rico e ser humilde. E você pode ser pobre e ser arrogante. E pode ser pobre e ser humilde também. É o ideal, não tem problema. Ocorre que a gente confunde. E que a gente passe a enxergar as coisas como são de verdade. De verdade. Porque existe quantas pessoas com pouco poder econômico, às vezes tem pouco poder econômico, quando consegue ter uma melhorinha, quando consegue estar numa situação de superioridade, quer conhecer alguém de poder, a pessoa vai e subjuga o outro. Quantas e quantas e quantas situações. Então isso não é humildade. A pessoa às vezes vem com a prova da pobreza porque não saberia administrar nessa vida, ter a prova da riqueza. Vai que fosse uma pessoa que iria humilhar muitos outros. Quantas pessoas? Que é pior patrão? Muitas vezes são patrões ruins aqueles que já foram empregados. São muito piores do que quem nunca foi. Posso elencar assim dezenas de exemplos. Dezenas de pessoas que assim que tem a oportunidade de ter um melhor poder aquisitivo, essas pessoas passam a humilhar os outros. Inúmeras vezes. E Renivaldo, e agora, será que melhorou? Alguém me diga se a imagem deixou de estar congelada já. Enfim, prossigamos. Eu destaquei um trecho muito interessante, porque a gente às vezes acha, até mesmo espírita, nos meus espíritas, a gente acha às vezes que é superior a outros irmãos de outros credos, de outras doutrinas. Obrigada, Adson. Às vezes a gente acha que a gente é superior, porque a gente não quer respeitar o entendimento do outro irmãozinho. Quantas vezes a gente acha que a gente lê um pouquinho mais, porque geralmente quando a gente se dedica ao espiritismo, a gente começa a estudar, pega gosto, começa a ter entendimento. Quantas vezes a gente se coloca um pouco num grau de superioridade a um irmãozinho de outras doutrinas, a um irmão de outras doutrinas, de outros credos? Isso que é orgulho. Eu estudando para essa nosso bate-papo de hoje, estudando e lendo o Evangelho e lendo outras coisas, eu vejo o quanto que é preciso que a gente tenha a coragem de olhar para nós mesmos, como a lição lá de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, como eu posso fazer para evoluir, para melhorar? E Santo Agostinho diz, conhece-te a ti mesmo. O exercício do autoconhecimento, de tentar conhecer a nós mesmos, é um exercício imprescindível para que a gente consiga vencer as nossas más inclinações. E explico por quê. Porque, como eu falei, existem muitas coisas, muitas facetas nossas, boas e também ruins. Boas que podem ser desenvolvidas, e lados sombras nossos, que precisam ser domados, freados, mitigados, e que a gente não se percebe, porque é muito mais fácil a gente enxergar o defeito do outro do que a gente se colocar no espelho. Então, hoje à noite, estou convidando a todos para que a gente faça aquele exercício de toda a noite, analisar como foi o dia, investigar como foi o dia, no que eu fiz de errado, o que eu fiz de bom, o que eu posso e preciso melhorar, sem máscaras, porque o orgulho se esconde atrás de muitas máscaras, as máscaras do bonzinho, a máscara daquela pessoa boa. A gente se mascara muito, pra rua. Mas eu não quero aqui que ninguém faça um diário e aponte a si mesmo, eu não presto, e se autoflagele, não. A intenção de forma alguma é que ninguém se deprecie. Mesmo porque a gente está confundindo muitas vezes autoamor, eu me amo, com orgulho e soberba. Quando eu tenho autoamor, eu sei dar limite aos outros. Quando eu tenho autoamor, eu me amo, eu me conheço
e passo a não me atingir com críticas injustas de outras pessoas. Isso é muito bom conhecer, isso é autoamor. Autoamor não serve para que você venha a diminuir o outro. E às vezes a gente confunde, a gente está no movimento de tentar avançar, de tentar melhorar. Muita gente falando muita besteira, muita gente falando muita coisa legal. E muita gente falando também muita besteira. E nesse meio, nesse misturado todo, muitas vezes a gente se perde e fica aí confundindo o que é autoamor, o que é autoamor com arrogância, com soberba, com orgulho. Eu peço licença para ler só um trechinho, para baixar nossa bolinha e para que a gente se lembre que nós somos todos semelhantes, cada um com sua individualidade, com suas virtudes, com seus defeitos, mas que se estamos aqui no planeta Terra, independente de religião, cor, raça, credo, condição financeira, a gente está mais ou menos no mesmo barco, meus irmãos. É esse trechinho aqui, porque é muito grande, como eu falei, a instrução chamou bastante atenção. Ele diz assim: todos são de uma mesma essência e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Então, não precisa dizer, meus irmãos, que a gente sabe que todo mundo nasce com o mesmo corpinho. Não digo com o mesmo corpo, mas o mesmo material, o mesmo sangue. Não existe aquela coisa de sangue azul. Não existe sangue azul, né? Então, se todos nascemos, ninguém é melhor do que ninguém aqui. Se tivesse alguém melhor, só os espíritos missionários. O próprio Jesus nos corrigiu na Bíblia quando alguém disse: meu bom homem, meu bom Jesus. Jesus disse: bom é meu Pai que está nos céus. Nem ele, que é Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus, nem ele se intitulou como bom. É que nós sabemos que é o bom, que é o governador do planeta Terra. Jesus se eximiu de se intitular bom. Então, que a gente baixe a bola e que a gente não fique achando que a gente é melhor do que os outros, que a gente é superior de alguma forma. Se a gente tiver um pouco mais de instrução, um pouco mais de condição financeira, tá bem escrito. Eu achei assim maravilhoso, maravilhosa essa passagem, quando ele diz: todos os corpos são modelados com igual massa. A gente sabe que todo mundo morre e vai para o mesmo lugar, não é isso? Vossos títulos, vossos nomes, não os mudam em nada. Não muda o corpo. Ficam no túmulo. E não são eles, não são títulos que vos dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são verdadeiros títulos de nobreza. Porque quando a gente é humilde, quando a gente se conhece, quando a gente sabe quem somos, quando a gente tem noção das nossas limitações, não precisa, a gente precisa de validação externa, a gente sabe, eu não tenho dizer, quem é sabe. Então, quando você sabe quem você é, você não precisa de validação externa o tempo todo, para alguém que fique lhe alimentando as vaidades, lhe alimentando, porque não é fácil, irmãos. Principalmente aquelas criaturas que vêm para o mundo com títulos de nobreza, com muito dinheiro. Eu sei que deve ser uma prova, eu sei que eu não sei não, que eu não tenho, mas deve ser uma prova muito difícil as pessoas paparicando. Quantos irmãos a gente vê penar, a gente vê porque não tem estrutura para lidar com fama, para lidar com dinheiro exacerbado, para lidar, porque não sabem lidar psicologicamente com tanta bajulação, com tanta ostentação. Quantas vezes a gente não vê isso? Então, que o exercício, como eu estava dizendo, mais um trecho lindo também dessa Instrução dos Espíritos, esse capítulo 7, de Lacordaire, ele, nos trechos seguintes, ele passa a consolar os pobres de espírito. Ele fala daquela pessoa de uma pobre mãe que vê os filhos com fome e diz que a felicidade não é desse mundo e consola. Em outro parágrafo,
ele vem e lembra, e tu, jovem criança, ele se refere a um jovem, um adolescente. Eu achei esse trecho tão atual. Ele diz que, devotado ao trabalho, às privações, por que esse triste pensamento? Ele observa alguém que é jovem, que é devotado ao trabalho, está naquele momento de desânimo, de triste pensamento, por conta da sua condição de pobreza, da vontade que essa pessoa tem de ir às festas, dos prazeres da vida, de usufruir da beleza, das coisas risonhas. Ele fala aqui e ele consola. Ele diz que permanece com fé em Deus, permanece olhando para Deus, porque se soubessem quantas pessoas ornadas, ele diz, se soubesses quantas lágrimas e dores sem nomes estão escondidas sobre estes vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído desta orquestra alegres, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Quantas ostentações são de aparências, né, meus irmãos? Quantas pessoas, eu conheço uma pessoa que vai para uma festa e diz que é bem interessante para festa, para viagens, e expõe centenas de fotografias em todas as viagens que faz. A pessoa tem honestamente, é merecimento, mas é um traço interessante que alguém me fez uma observação, que alguém viajou com uma amiga e disse que essa amiga pegava o telefone e tirava, sorrindo, assim, muito feliz, tirava cerca de 100 fotos, isso mesmo, dezenas de fotos, assim, naquele mesmo momento, várias fotos, sorrindo, pulando, dançando. Quando encontrava a foto que ele achava, que essa pessoa achava interessante, ela fechava a cara, pronto, parou de tirar foto e ficava sério e mudava de personalidade. Ou seja, é uma dessas felicidades de fachada para ostentar um orgulho de besteira, de mentira, algo de mentira. Quantas felicidades de mentira, principalmente aqui nas redes sociais. E não é criticando as redes sociais, porque é através dela que a gente chega até os lares, é através dela que eu estou no lado de cada um de vocês. Não estou criticando, só estou dizendo que a gente passe a ter o entendimento, o coração, a pobreza de espírito, ou seja, a simplicidade de entender que nem todas as coisas que a gente vê nas redes sociais é a tradução da vida de verdade. Quantos casamentos são abalados, quantos relacionamentos, porque as pessoas às vezes têm seu relacionamento bom, tem seu relacionamento tranquilo, mas olha para a grama do vizinho, no caso hoje é para o Instagram do vizinho, para o Facebook do vizinho, e deseja ter uma vida semelhante àquela que ele mostrou. Esquecendo que ninguém posta foto feia, ninguém posta foto chorando no Instagram, a grande maioria das pessoas, só sorrindo e de momentos bons. Então que a gente não se deixe levar. Eu sei que está fora do tema, mas ao mesmo tempo está, porque vai no orgulho, vai na ostentação, vai na soberba. E quantas vezes as pessoas se sentem diminuídas, principalmente as pessoas mais jovens, que ainda não têm discernimento, que se deixam levar por essa ilusão de que a vida do outro, a grama do outro é melhor, de que aquela vida de internet é verdadeira. E quantas pessoas se ocupam em alimentar essa ilusão boba de que aquela vida é de verdade. E aí, meus irmãos, em outro trecho, ele fala também que se você sofre injustiça dos homens, sedes indulgentes com as faltas dos seus irmãos. Isso nada mais é do que caridade, do que humildade. Ele disse que vos importam? Se sofreis pela calúnia, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo, se a vossa conduta é pura? Deus não pode vos descompensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Quanta humilhação Chico Xavier
foi submetido, e ele ainda, um espírito daquela grandeza, ele sim, um espírito missionário. Eu falei que nós todos somos iguais, que estamos aqui no planeta Terra. Eu digo nós todos, estou me nivelando por todos. Tem Chico Xavier, que é um espírito missionário. E quantas vezes ele foi humilhado, cuspido, escarrado, cuspido, caluniado. E ele, meus irmãos, ele dizia, quem sou eu? Eu sou, até o nome já tem, eu sou um cisco. Dizia que era um cisco, o próprio nome já dizia que ele era um cisco de Francisco. E por que aquela criatura, dentre outras coisas, além do fato de ser um espírito superior, de ser um irmão que veio aqui para nos ensinar pelo amor, pelo exemplo de amor, que exemplo de humildade, de alguém que dedicou a sua vida a suavizar dores, dedicou sua vida aos irmãos, dedicou sua vida a consolar as mãezinhas angustiadas com a partida prematura dos seus filhos, dedicou sua vida a matar a fome, não só teorizou, ele dedicou a vida a matar a fome, que ele dava carinho a animais, a crianças, a idosos, que ele não distinguia condição física, condição moral, que Chico era amigo até das prostitutas. E ainda assim, ele sabia, porque ele sabia quem era ele, então ele não se abalou com aquelas calúnias. Não, ele se curvou. Tiveram pessoas que quiseram colocar à prova Chico Xavier e dizerem que ele... Ficavam buscando a todo momento que ele fosse um falsário, que ele fosse alguém que estivesse enganando as pessoas através da religião. Tentaram, buscaram muito e nunca ninguém conseguiu provar. Chico, através da vida, a vida foi o testemunho de amor. Então, meus irmãos, que na noite de hoje, como eu já falei, a quinta vez que eu estou falando isso, na noite de hoje, convido mais uma vez, primeiro que a gente siga esses exemplos de simplicidade, esses exemplos de amor, de humildade, esses inúmeros exemplos do próprio Kardec. Que exemplo lindo, que criatura admirável. Kardec e também a sua esposa, que a gente não esqueça da nossa Madame Kardec, a nossa querida Madame Kardec. Que pessoas, que seres humanos que teriam tudo, ela era rica. No entanto, dedicaram a vida. Kardec, antes mesmo de ser espírita, antes mesmo do espiritismo se desvelar na frente dele, antes mesmo dele codificar, ser o nosso codificador do espiritismo, Kardec era um intelectual. Ele foi pobre de espírito, embora de uma grandeza tão grande. Ele, que era um estudioso, colocou-se pobre de espírito para ser receptivo a aprender, a entender, a se colocar pequeno e entender essa nova doutrina de amor, entender a nova filosofia que hoje tanto nos consola, tanto nos acolhe, tanto nos auxilia na transformação de nós para pessoas melhores, para seres humanos melhores, para que a nossa vida na Terra não seja em vão. Então, que a gente faça exercício de olhar para cada um de nós, ao invés de a gente olhar para o outro, que a gente já olha demais, né? A gente já está muito habituado a criticar o outro, a apontar o erro do outro, é facílimo de ver. Mas que a gente exercite olhar para nós mesmos e olhar onde está a arrogância, onde está o orgulho nas nossas ações diárias, naquelas que eu externo e naquelas que eu não mostro, mas que estão em mim. Onde está esse orgulho? Que eu passe a observar, que eu passe a enxergar, que eu passe a observar, que eu passe a me colocar e que eu me coloque pobre de espírito e humilde. Que eu me enxergue pequeno, porque os humilhados serão exaltados. Tem aquela parábola dos últimos serem os primeiros. Então, que eu me coloque sabendo dos meus limites. E quando eu entendo a minha pequeneza, não é para que eu fique naquele lugar de pequeno, que eu me deprecie, mas é que eu possa não perder tempo,
não perder tempo nessa encarnação, aproveitar. Cada dia é uma vida, cada dia perdido, horas perdidas, sem fazer o bem, sem evoluir. É tempo perdido de uma vida maravilhosa, é tempo perdido, ainda há tempo. Enquanto há vida, há propósito, há missão e há tempo. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje que eu queria deixar e que eu estudando me intuiu é que a gente se volte para nós mesmos, para o autoconhecimento e o autoaperfeiçoamento. E agora, meus irmãos, na gratidão dessa noite de hoje, mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês que aqui estiveram, a paciência, o carinho, o acolhimento, eu peço que a gente eleve nossos pensamentos a Jesus, que entregue a nossa noite, que abençoe, Senhor, a nossa noite de hoje, fazendo com que cada um de nós possamos refletir sobre essas palavras expostas, que a gente reflita no nosso orgulho, que a gente exercite a nossa humildade, que a gente não seja juiz da vida alheia e que sejamos nossos médicos de alma para nos curar e para depois podermos curar-nos uns aos outros através do amor, da fraternidade e da caridade. E que Jesus seja sempre louvado.